tava dando aula de inglês. E minha mãe é sonâmbula, velho. Minha mãe é sonâmbula real, meu pai fica doido com a minha mãe. Às vezes meu pai acorda, minha mãe tá sentada olhando pra ele assim, ó. Você tá louco? Minha mãe fica doido, meu pai fica louco. Aí meu tio me contou, minha mãe contou pra mim, eu confirmei com meu tio, que um dia meu tio tava dormindo assim, devia ter uns 15 anos, aí ele acordou com a minha mãe sentada do lado dele, dando aula de inglês pra ele, velho. Mano, meu tio começou a orar, velho. Rezou uns 10 Pai Nosso e minha mãe lá. Speak English, falando inglês com minha mãe. Ô, Guipa, e quando você tá pegando no sono, conversando com alguém, aí de repente a pessoa continua falando contigo, mas de repente você já foi e você mistura a realidade com o sonho e fala coisa com coisa, entrega doideira. coisa. Ah, eu tenho uma boa também, mano. Teve uma vez que eu tomei uns porre, né? Aí eu tava com a minha ex-namorada. Aí beleza. Aí ela tava dormindo no sofá porque a gente tinha brigado. Aí eu acordei, mano, abri a gaveta da minha casa e comecei a fazer xixi na gaveta. Mentira. Aí ela acordou e falou assim: o que você tá fazendo, Guilherme? Aí eu falei assim: minha mãe permitiu. Mano, me tirou a gaveta inteira, velho. Mas ele tem problema com isso, gente. Tem um problema mental. Mix Tudo. Black Eyed Peas online aqui no Mix Tudo, no seu, no meu, no nosso. Vamos agradecer a audiência que seguiu a gente? Vamos, muito obrigado você que parou o que tava fazendo pra seguir o @Mix Tudo na Mix, que é o nosso Instagram, a gente que cuida, nunca compramos seguidor, não tem Nem vamos. seguidor da Arábia, hein? Tem um monte de perfil aí, de programa de rádio que tem seguidor da Arábia, os caras compram, nós não compra não. Só que eu queria agradecer, gente, porque hoje eu com o Guipa, a gente tomou banho, a gente penteou o cabelo, a gente passou perfume pra fazer uma foto que a gente postou lá. Vamos lá. A gente postou, vai lá de novo, @Mix Tudo na Mix, é o Instagram nosso. Agora vamos falar dos sonhos? Sonhos, a gente tá falando de sonhos hoje, agora vai ser um monte de áudio, vamos? Um monte de áudio, vamos colocar o Brasil todo Pra falar de sonho, vai. Oi Gi, oi Guipa, Oi. boa noite, tudo bem com vocês? É Breno de Brasília. Tô sempre ouvindo vocês a caminho do trabalho, sempre muito bom, um prazer. Então, gente, em relação a sonhos, eu acho que eles realmente são um presságio do que tem pra acontecer na sua vida. Muitas vezes eu já sonhei com coisas que no momento não faziam muito sentido, mas logo em seguida, alguns anos depois ou até meses, aconteceram e eu lembrei daquele sonho e fiquei, poxa, realmente aconteceu, meu Deus do céu, o sonho realmente pra mim várias vezes já se tornou um presságio de alguma coisa. Ai, medo. Doido isso, né? É doido, mas eu gosto. Eu acho que não todos os sonhos, ou não todas as pessoas. Eu acho que você é o cara que é sensitivo, por isso que você consegue sonhar de forma premonitória. Mais um. Boa noite, pessoal da Mix. Boa noite. Adoro vocês, viu? Deixa eu falar. Sonhei com o meu cunhado e joguei no bicho. Aí eu imaginei um bicho que ele seria. Aí eu coloquei um urso. E não é que eu acertei, pena que joguei pouco, né? Tira, mano. Cara, ô Guipa, nossa, você vive me contando que, nossa, sonha muito com cobra, né? Seu sonho com cobra? Não, você sonha demais. Fiada, você sabe o que é sonhar com cobra? O que é sonhar com Ver cobra? uma cobra ou ser mordido por uma indica que existem medos ou preocupações escondidas com as cobras. Você tá cheio de 9 horas, Você né? tá com medo de cobra? Isso. Mix Tudo. Mix são 6h42, Sonzeira, The Weeknd, Daft Punk, Starboy. E hoje a gente tá falando dos sonhos, gente. Exatamente. É o seguinte, ó. Manda pra gente com o que você tem sonhado, de que maneira você sonha, se você sonha de forma premonitória. E eu quero, mano, não, é sério, velho. Eu quero falar pra vocês que estão ouvindo o Mix Tudo, Eu tô louca. que eu amo demais vocês. Cara, eu tô louca. Cara, eu e a gente ama demais vocês. Mano. Ó, a gente tava com 14.700, agora a gente tá com 14.900. Então, ó, a gente quer 15 mil. Eu posso pedir, sem querer ser chato, só para um pouquinho o carro aí, ó, rapidinho, e segue o @Mix Tudo na Mix. Eu só quero ver 15 mil lá no Instagram que a gente fez. Ninguém comprou seguidor, tá? Ô, Gui, e a Ninguém. nossa foto? Fala, a gente se arrumou pra tirar Nossa foto foto hoje. tá da hora. Segue lá, só um pouquinho, @Mix Tudo na Mix, por favor. Ô, Tchau. Mas a cobra que você sonhou, Para de ela falar era disso, eu não grande sei ou cobrar pequena? porcaria nenhuma. Mix Tudo. O melhor mix do Brasil. Mix Tudo. 6h46, estamos de volta na Mix falando de... Daquele jeitinho, falando de sonho, pesadelo, falando do seu sonho. Sim, você que tá ouvindo a Rádio Mix, eu quero saber do que você tá sonhando e o porquê você tá sonhando. Chegou o momento da agora Isso. de falar o porquê que tá sonhando, A gente né? tem várias opiniões sobre sonhos, né? A gente procura sempre. Então, os psicólogos, tem Freud, inclusive tem um livro dos sonhos do Freud, sim. tem também os sensitivos. Mas assim, na forma científica, a gente buscou ele pra ajudar. É o Dr. Marco Abudi. Marco, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Tudo bem, doutor? Obrigado você por aceitar, pô. Bem bacana a gente bater esse papo contigo e tirar essas dúvidas em relação Peraí, aos sonhos. eu tenho a primeira pergunta, Gui, vou Por ter que te favor. atropelar. Fala. Ô, doutor Marco,
Quando a pessoa sonha muito com Mas cobra... para, mano. Ô, doutor, ela Que fica é? com essa graça falando que eu tô sonhando com cobra, nada contra. Mas eu não tô sonhando com O cobra. que acontece? Você quer explicar a mente do Guipa, assim, pro Brasil? Não sei. Entendi. Bom, sonhos, né? Bom, sonhos eles são estudados há muito tempo, desde a antiguidade, né? E tem várias teorias, tem várias ideias sobre sonhos, né? Lá no Antigo Egito, o sonho era visto como uma forma diferente de ver o que estava acontecendo na hora. Então tinham aqueles interpretadores de sonhos. Minha mãe tinha um livro de sonho egípcio, que era uma forma de você conseguir tomar decisões melhores no dia a dia. Caramba. Já na Grécia, na Roma, eles tinham uma ideia de que o sonho ele conseguia prever o futuro, ou então era uma visita de pessoas que morreram. Aí chegou a psicanálise com Freud, como você mesmo falou, né? E aí o sonho ele foi entendido como uma forma de nós vermos conflitos, desejos reprimidos, né? O Jung também mostrou isso. Mas na verdade, esses conceitos eles não são conceitos que são estudados pela ciência contemporânea, né? Então, assim, a visão da ciência contemporânea, não estou dizendo que esses conceitos estão errados, é só basicamente aquilo que a gente sabe, como é que a gente entende isso. Então, o sonho, ele tem duas funções para a ciência, para a neurociência, né? A primeira função, ele serve para a gente conseguir armazenar as informações importantes que nós aprendemos durante o dia. Como assim? Tem um estudo, né, com PET scan, que é um tipo de aparelho cerebral que vê que área do cérebro está ativa quando a gente sonha. E uma área que está ativa é o neocórtex. Então acontece mais ou menos assim. A gente apreende muita coisa, né, durante o dia. Muita coisa vem aí na nossa mente. Um monte dessas coisas não serve para muita coisa, a gente vai descartar. E a gente vai ter que escolher quais que a gente vai armazenar, como se ficasse numa gaveta. Aí essas informações ficam numa gaveta no cérebro, que é no hipocampo. Quando a gente sonha, esse neocórtex ele é ativado, e aí ele puxa essas informações da gaveta como se abrisse as informações de tudo que a gente aprendeu durante o dia. E aí ele vai selecionando aquilo que a gente vai descartar, ou seja, vai mandar embora, e aquilo que vai se juntar com as informações que estão lá já na nossa mente. E aí, nesse processo, é que acontece o sonho. Essa colcha de retalho dessas informações novas e o cérebro tentando escolher aquelas que valem a pena serem armazenadas e aquelas que não. E aí, com isso, já vai uma dica muito importante, principalmente para quem está estudando para o vestibular, para concursos, enfim. Se você estuda durante o dia, mas antes de dormir, não estudar pesado antes de dormir, isso não é bom, mas dar uma revisada e dormir com aquela informação na sua mente, você tem uma chance muito maior de sonhar com aquilo. E se você sonha com o que você estudou, você fixa muito mais. Isso é uma dica Tem que gente pode que aprende ajudar. inglês, sabia? Sonhando? Eu repeti 2 vezes de ano porque eu não tinha essa informação. Isso não é verdade, doutor, isso que eu falei? Mais ou menos, porque o que acontece? A gente não vai aprender enquanto a gente está sonhando, mas se a gente dormir com aquela informação mais ou menos fresca na nossa mente e sonharmos com aquilo, aí a gente guarda mais fácil. Tá vendo? Se eu tivesse estudado à noite, eu tinha passado de ano. Eu estudei de manhã também, por isso que a gente é o que é. Também repeti de ano por causa disso. Vai, Gui, pra sua pergunta. E tem mais uma função que também pode ser muito útil, ó. Quando você tá com aquele problema que você não acha a solução, tá martelando, você tá quebrando a cabeça, você pensar um pouquinho nesse problema antes de dormir, ou pensar bastante nele e tirar um cochilo depois, um cochilo curto, aumenta 10 vezes a chance de você encontrar uma solução para esse problema quando você acordar. Porque no sonho, a gente ativa uma área do cérebro, um modo difuso, que ajuda a gente a ter soluções criativas para problemas, né? Então isso é uma outra função que nós sabemos que o sonho pode nos ajudar. Agora, doutor, vamos lá, vamos ao fato. Quando eu saía de balada, eu voltava meio briaco, e aí eu ia dormir, eu não sonhava com nada, absolutamente nada, porque eu tinha tomado umas canjibrina. Mas aí o que acontece? Agora que eu não tenho saído, e eu tenho dormido melhor, eu tenho sonhado. O sonho, ele tem a ver com um sono profundo, ele tem a ver com um sono melhor, ou não? Tem nada a ver com nada? Não, basicamente o sono, ele é um processo muito ativo, ele tem várias fases, ó. 2 fases que são importantes, o sono profundo e o sono REM,
tá? O sono profundo, de uma forma muito simples, não é só isso. Ele ajuda a gente a recuperar a energia física e imunidade. O sono REM é o sono onde a gente sonha, e é nesse sono que ajuda a gente a melhorar a nossa memória. O que acontece com o álcool? O álcool, ele é o inimigo do sono, né? Apesar dele dar sono, ele inibe o sono REM. Então o álcool, ele inibe esse sonho que faz a gente sonhar. Aí a gente tem dificuldade em sonhar e a gente tem prejuízos de memória no dia seguinte. A gente vai memorizar menos, porque estamos com menos sono REM. Ô, é doutor, essa a explicação. A gente tem pouco tempo, mas a gente tem umas perguntas aqui. Eu queria fazer todas, eu e o Guipa. E aí você vai respondendo. Vamos meter o louco aqui, tá, Guipa? Tá bom. Uma delas é: quando a gente tá ali dormindo à noite, aí o despertador toca às 7 horas da manhã, e você coloca aqueles 5 minutinhos de soneca, por que muitas vezes a gente consegue para um sono, mas um sono muito real, muitas vezes, e bem profundo, em tão curto prazo, assim, mesmo depois de ter despertado? Nossa, eu odeio isso, sabia? É, né? É Isso muito aqui ruim. Tem um monte de gente que adora fazer esse negócio. É que tudo depende da hora que você acordou. Ah, tá. O sono REM, ele não é um sono profundo, não. O sono profundo, ele é diferente. Ele é um sono meio leve. E se a gente acorda no meio desse sono REM e volta a dormir, em geral a gente sonha muito rápido. Às vezes com o mesmo sonho, ou às vezes com sonho de outra natureza. Mas se a gente acorda no meio do sono REM e volta a dormir logo em seguida, é muito fácil a gente voltar para o mesmo sonho. E isso já é uma dica. Outro assunto, estou aqui aproveitando que vocês me deram espaço. Se você tem pesadelo e acorda no meio da noite, não volta a dormir logo em seguida, porque você vai voltar para o mesmo pesadelo. Eu oro. Você sabia, doutor? Eu O oro. Guipa ajoelha, Eu Brasil. oro, ligo pra minha mãe, falo assim: ô meu pai do céu, me tira desse negócio. A gente sai do momento científico e vai o quê? Pedir ao universo, a tudo que existe, né? Nossa senhora, Ô, Guipa, tá maluco, a gente mano. tem aqui, ó, algumas perguntas. Eu faço uma, você faz uma e ele vai respondendo Tá pra bom, chegar a fechou, tempo. vamos vai. lá. Bora, doutor, se prepara, vai começar aí, Vamos meu lá. treinador. Doutor, por que alguns sonhos são sem pé nem cabeça? A gente mistura uma pessoa que a gente conhece da Praça da Sé, outra que a gente conhece lá do Acre, outra que a gente conhece do Rio de Janeiro, e mistura tudo, vira uma festa só, mas a gente não entende porcaria nenhuma. É exatamente por essa questão que eu falei. O sonho, ele está pegando as informações que você aprendeu durante o dia, então normalmente tem alguma coisa que aconteceu na hora. E tem alguma coisa relacionada a uma memória antiga. Sim. E aí vai misturando tudo. E aí vira essa concha de retalhos que normalmente não tem muito pé nem cabeça. Mas essa é a função do sonho mesmo. É selecionar as informações que valem a pena ser guardadas. Tá, porque algumas pessoas não se lembram dos sonhos. Porque, na verdade, a gente tem vários microsonhos, né, durante o dia. A gente lembra quando a gente acorda naquele sono REM, e quando o sonho ele tá muito vívido pra gente. Mas a gente não lembra da grande maioria dos sonhos que a gente tem, porque a gente tem várias fases de sono REM durante a noite. Então isso é normal. Normal, Guipa, agora a sua, vai. Ô, doutor, vem cá. Quando a gente sonha de forma profunda, quando a gente dorme de forma profunda, a gente lembra do sonho ou isso é mito? Não tem nada a ver. Na verdade, tem a ver com a fase em que você acordou. Se você acordou numa fase do sono que não tem sonho, você não vai lembrar. Se você acordou na fase do sonho, você tem uma chance maior de se lembrar disso. Sim. Boa. E por que algumas pessoas têm sonhos repetidos? Eu? Então, na verdade, a gente não sabe exatamente por que isso acontece, né? Muito provavelmente tem a ver com o cérebro ou tentando proteger você de uma ameaça, pode ser que exista uma ameaça que é contínua, e ele está tentando resolver ou proteger você daquele problema. E isso fica voltando através do mesmo sonho. Sim. Agora, tem pessoas que têm pesadelos repetidos. É eu? E aí... então. Aí tem várias causas, né? Pode ser porque, uma vez que você tem um pesadelo, você fica às vezes muito ansioso com aquilo e aumenta a chance de você dormir com aquela ideia e sonhar com ela de novo. Sim. Mas tem alguns quadros, se for muito intenso, psiquiátricos, que podem estar relacionados a isso. Então, quadros depressivos, quadros ansiosos, ou quadros de estresse pós-traumático, ou alguns remédios podem ter como um dos sintomas pesadelos repetitivos.
Doutor, a última de minha parte, certo? Vamos lá, quando a gente deseja muita coisa, ou quando a gente pratica alguma coisa, por exemplo, tá trabalhando demais, ou deseja alguma coisa de forma veemente, a gente acaba sonhando com isso? Eu pergunto isso porque, assim, todo moleque de 15 anos tem sonhos eróticos, doutor. Tem a ver com desejo de fazer amor? Vamos ligar pro Freud, vai. Olha, tem a ver, viu? Aquela questão, se aquilo tá muito